Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Estados Unidos. Obrigado por voltar ao programa. Bom estar aqui com você, Glenn. Muita coisa está acontecendo no mundo agora. Por exemplo, o Trump parece estar percebendo que não tem mais para onde ir com os iranianos. Eu não acho que ele esteja pronto para admitir uma derrota, mas a gente vê cada vez mais esse tipo de discurso surgindo nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, tem outras coisas acontecendo. A capacidade da Rússia de equilibrar a OTAN na Ucrânia e também a China, que parece estar levando vantagem na guerra econômica. Então, se a gente der um passo para trás, para onde você acha que tudo está indo? De que forma isso pode forçar os Estados Unidos a mudar de rumo? Você acha que o país vai começar a se ajustar a esse novo equilíbrio ou vai continuar tentando avançar? Essa é uma pergunta enorme, com implicações táticas, operacionais e estratégicas. Vamos começar pelas principais. Primeiro, você sabe o que eu penso sobre esse movimento inevitável do poder em direção ao leste. E eu diria o seguinte: a situação estratégica é que a China está vencendo e não quer fazer nada que atrapalhe essa vitória. Vai se proteger, digamos assim, mas não quer tomar nenhuma atitude que possa comprometer o que já conquistou. É uma postura muito confuciana, muito típica da escola central do partido, muito estratégica. Já se você olhar o que o Trump está fazendo, é exatamente o oposto. E depois de passar a manhã inteira ouvindo pessoas tão diferentes quanto Steve Walt, Chris Hedges, David Petraeus, Doug McGregor e vários outros, todos dando suas opiniões sobre o que isso significa, esse suposto tipo de acordo entre o Irã e os Estados Unidos, eu fiquei confuso, completamente confuso. O David Petraeus se fez de bobo, como de costume, tanto em relação à guerra com o Irã quanto à Ucrânia, dizendo que a Ucrânia ia sair vitoriosa, que era inevitável e tudo mais. E aí eu pensei, para qual empresa nova ele está trabalhando agora? Aquela KKR patrocinada pela BlackRock ou algo assim. Ele está fazendo propaganda para eles. Então, David, você não tem mais a Paula Broadwell por perto, mas agora tem a KKR. Eles são tão venenosos quanto. Enfim, o que eu quero dizer é que acho que chegamos a um ponto em que nenhum interlocutor iraniano e nenhum interlocutor americano se encontraram. Ponto final. Não houve, e eu tenho isso de uma fonte muito confiável, não houve nenhuma conversa entre um único diplomata americano ou qualquer outro. Nem o Brett McGurk, nem sabe aquele lá, o Kushner ou o Witkoff. Não houve nenhuma conversa entre um iraniano em posição de responsabilidade e um americano em posição de responsabilidade. Tudo tem sido, não vou chamar de bons ofícios, mas sim intermediários, paquistaneses, omanitas, o que for. Tudo tem sido por meio de intermediários. Então, todo esse milagre foi alcançado desafiando o primeiro princípio da diplomacia. Para citar um homem que escreveu Relações entre as Nações, acabei de esquecer o nome dele, mas ele esteve em Newport, na Escola de Guerra Naval, por um tempo. Não dá para fazer diplomacia sem algum tipo de relação pessoal cara a cara. Porque o primeiro ingrediente da diplomacia é a confiança. E se você não tem confiança nenhuma, ou até tem um saldo negativo nesse sentido, aí é que precisa ainda mais construir um pouco de confiança. E nada disso aconteceu. Enfim, dito isso, eu descarto totalmente essa história. Não vejo nada nesse suposto acordo, e eu li 4 ou 5 versões dele, que seja viável, que realmente vá acontecer. E eu acho que o Donald Trump está frenético tentando achar uma saída para isso, porque ele pelo menos começa a perceber o desastre que está causando, de certas formas. Eu não acho nem por um minuto que ele entenda totalmente o que está em jogo, mas ele entende uma parte. E os aspectos políticos e financeiros são provavelmente os que ele mais domina. Então, o que eu acho que estamos vendo é mais um teatro, um novo kabuki, que vai acabar de novo, pela terceira vez,
com os iranianos achando que estão num processo diplomático, quando as bombas começarem a cair outra vez. E dessa vez vai ser tão ineficaz quanto antes. Só que vai matar um monte de civis inocentes no Irã. E se incluir, como alguns estão me dizendo que vai, um pequeno contingente em terra para tentar capturar urânio, então vamos ter prisioneiros de guerra e mortos aparecendo nas telas inteiras. Essa é a minha avaliação de como as coisas estão, no que diz respeito à Ucrânia, como eu estava dizendo para o Lasha hoje de manhã. Eu acho que a Ucrânia está sendo sustentada pela Europa e pelos Estados Unidos. E a gente está mantendo isso em parte porque eles estão testando tecnologias incrivelmente sofisticadas. Estão fazendo isso com o nosso dinheiro e com as nossas instalações basicamente no território deles. É como se fôssemos o Hitler em 1936 na Espanha, observando aqueles Stukas mergulharem e ajustando o desempenho conforme o que viam. Ou seja, Israel, o Reino Unido, os Estados Unidos e outros países estão aprendendo o que acontece no campo de batalha na Ucrânia e não querem que isso pare. Então, vão continuar financiando o Zelensky enquanto ele mantiver isso em andamento e continuar fazendo esses testes com novas formas de guerra dentro do próprio país. É terrível. É uma situação horrível. Não, eu concordo. Eu não mencionei o grande exercício nuclear que o Putin acabou de encerrar, mas isso me diz duas coisas. Primeiro, que ele vai acabar entrando em guerra com a OTAN, inevitavelmente. E segundo, que ele pode ter que usar armas nucleares. É isso que eu quero dizer. Eu não acho que nem os iranianos, nem os russos esperem qualquer tipo de diplomacia ou de paz vinda do outro lado. E, de novo, essa é a parte chocante da diplomacia. Há uma vontade enorme de encontrar a paz, mas americanos e iranianos nem conseguem sentar e conversar. E sabe, é a mesma coisa com os europeus. Eles se recusam até a conversar com a Rússia depois de tantos anos. Isso é uma imaturidade diplomática enorme. Quer dizer, é absurdo que a gente tenha chegado a esse ponto. Mas também tem outra semelhança, a provável escalada. Como eu disse, nem os iranianos nem os russos acreditam que o outro lado realmente queira um acordo de paz que reconheça um novo status quo. Um status quo essencialmente pós-hegemônico. Por isso, os russos estão agora realizando seus exercícios nucleares. Os russos também atacaram Kiev com uma força enorme, algo que a gente ainda não tinha visto. Então eles estão sinalizando uma escalada massiva. Os iranianos também estão mandando um recado. Se os americanos atacarem de novo, eles basicamente vão colocar fogo nos países do Golfo. Vão fechar o estreito, quer dizer, o Mar Vermelho também. Ou seja, estão planejando a própria escalada. Não é um bom dia, nem um bom momento para a diplomacia. Mas isso é desespero? Ou como você interpreta essa falta de vontade, ou talvez a disposição de realmente mediar com o outro lado? Porque na Europa, de novo, é algo meio absurdo. Eles dizem que não querem que a guerra continue, pelo menos é o que afirmam, mas ao mesmo tempo não querem conversar com o adversário. Querem um assento à mesa nas negociações, mas não querem falar com os russos. É algo realmente extraordinário. Durante o seu tempo na Casa Branca, você está uma intal course. De certa forma, sim. Mas não necessariamente com um efeito duradouro, que foi animador, pelo menos por um tempo. E quando eu digo de certa forma, quero dizer que vi o vice-presidente dos Estados Unidos agir de um jeito totalmente enigmático. Ou seja, ninguém conseguia entender o que ele estava fazendo, nem por quê. Bloqueando repetidamente os esforços do secretário de Estado, que tinham sido aprovados pelo presidente em 2 ocasiões. Mas o vice-presidente interveio e chegou até a reverter decisões do próprio presidente em relação à Coreia do Norte, tentando impedir que eles tivessem incentivo para continuar o programa nuclear até chegar à bomba. Foram ações muito decisivas do vice-presidente, que faziam a gente se perguntar, primeiro, de onde ele tirou poder para fazer isso? E segundo, por que o presidente estava ouvindo ele?
Why is the president listening to him? And third, how does that impact? E em terceiro lugar, como isso afeta o que a gente está tentando fazer de um jeito que não dá para contornar? A gente descobriu bem rápido que não dava para contornar de jeito nenhum. O vice-presidente descobria qualquer coisa que a gente tentava fazer, corria até o presidente e barrava tudo. Eu já vi esse tipo de teimosia, essa espécie de estupidez, digamos assim, mas nunca algo tão amplo e não algo que mostrasse uma ignorância total sobre o que deveria estar acontecendo, seja lá por qual motivo. Agora, eu acho que entendi a filosofia do Cheney, como ele mesmo colocou. Você não negocia com o mal. Quer dizer, é uma forma bem direta de dizer, mas ele realmente falou isso em certo momento. Você não negocia com o mal. Acho que é por isso, em parte, que o presidente, que tinha esse lado dele que era realmente, e não estou criticando o cristianismo aqui, mas era genuinamente cristão, e isso o atraía. Já o Trump com certeza não tem esse lado, mas ele tem aquele outro lado, que diz, por algum motivo, eu preciso fazer o que o Bibi Netanyahu manda eu fazer. Não importa o quanto ele não goste disso, ou o quanto ele possa achar que isso vai contra os interesses do próprio país dele. Embora eu ache que esse tipo de cálculo não seja algo que o Donald Trump use com frequência, eu não acho que ele se importe nem um pouco com os interesses do próprio país. Ele só se importa com os interesses dele e da família dele. Então sim, eu já vi esse tipo de coisa antes, mas nunca desse jeito estranho que o Donald Trump tem de fazer as coisas. Eu acho que nesse momento ele está sentindo um certo desespero. Não sei se é porque ele está vendo as coisas que iam torná-lo grandioso começarem a desmoronar. Ele está vendo que aquelas oportunidades que poderiam render mais bilhões de dólares não estão se concretizando. Eu não sei qual é exatamente o motivo, mas acho que ele está desesperado. E acho que ele está se agarrando a qualquer coisa, tentando achar uma saída para essa situação. E essa coisa, a qual ele vai se agarrar é a mesma de antes, retomar o poder militar. E eu acho que ele sente um certo prazer em fazer isso, depois de ter apresentado ao mundo, ou pelo menos aos Estados Unidos e aos lados envolvidos no conflito, uma expectativa de esperança. Acho que ele gosta disso, gosta de criar esperança e depois destruí-la. Mas a gente tem ouvido vários relatos sobre uma grande ruptura surgindo entre Trump e Netanyahu. De novo, não sei se isso é real ou não, mas também há relatos mais confiáveis de que Netanyahu está ficando bem desesperado, que Israel está numa situação muito difícil. Mais uma vez, essa guerra contra o Irã não está saindo como planejado. O objetivo era eliminar o principal adversário de Israel e começar a remodelar toda a região a seu favor. E agora, apostando tudo nisso, as coisas não estão indo como se esperava, para dizer o mínimo. Então, quais são as opções de Israel neste momento? O que você espera de Netanyahu? Só tentar reiniciar a guerra e torcer pelo melhor. Pega o dossiê do Epstein, pega um voo para Washington e vai até o Congresso. Quer dizer, é isso que eu esperaria dele. Mas eu não acho que isso seja nada além de um disfarce. Acho que isso, e sabe, o Trump dando uma bronca no Netanyahu, por assim dizer, e o Netanyahu ficando irritado. As realidades da situação do Netanyahu estão, na minha opinião, bem claras. Ele está perdendo feio no Líbano, se o que me disseram tiver certo. E olhando as taxas de estresse pós-traumático, a taxa de suicídio e o número de faltas no exército israelense, e também alguns comentários que estão vindo de militares israelenses no Líbano, publicados no Haaretz, dá para ver que o exército não está indo muito bem. Então ele tem esses problemas. Ele está com problemas políticos. Pode ser que tenha uma eleição mais cedo do que imaginava. Mas eu acho que mesmo assim, ele vê esse momento como uma boa oportunidade, mesmo que tudo esteja acontecendo de forma meio apressada. E se eu tiver razão em achar que ele tem algum tipo de material de chantagem contra o Trump, não sei se isso simplesmente desapareceu.
Então, por que o Trump, de repente, estaria disposto, por exemplo, a expor a Melania ao que o Bibi poderia divulgar para a imprensa ou algo assim? Se antes ele não estava e parecia disposto a evitar isso, se essa for mesmo a situação, se a questão forem os bilhões da Miriam, eu entendo que a Miriam anda um pouco irritada com o Bibi Netanyahu neste momento. Então isso pode ser um fator que está influenciando. Mas eu ainda acho que ele vai acabar voltando ao caminho anterior, quando o Irã, no fim das contas, não aceitar algumas dessas coisas que ele está dizendo que eles têm que aceitar. O ponto principal, o elemento mais sensível disso tudo, é o programa de enriquecimento deles. Eu não acho que eles vão aceitar isso. Então, como é que você recua justamente no ponto que você estava apresentando como o grande prêmio, a cereja do bolo? Tipo, conseguiu o que o Obama não conseguiu, consegui isso, um acordo nuclear. E tenta disfarçar todas as derrotas com esse sucesso, por assim dizer. Eu não vejo como isso pode dar certo. Para mim, só tende a piorar. Bom, enquanto os Estados Unidos estão presos no Irã, provavelmente pensando em mais um ataque, onde isso deixa o país em relação às outras frentes, porque parece que o Trump quer reduzir a tensão com a China. E bem, ao mesmo tempo, não está claro qual é a posição dos Estados Unidos hoje em relação à Ucrânia. Quase não se fala mais sobre isso. A gente não vê pressão nem sobre o Zelensky, nem sobre os russos, por assim dizer. Parece algo que pode mudar, claro, já que os russos parecem estar, digamos, intensificando as ações e basicamente batendo o pé, traçando uma linha vermelha, seja lá o que isso signifique, diante dessa última escalada. Mais uma vez, eu conversei com o Douglas McGregor. Ele destacou que esses drones que vêm atingindo a Rússia a partir dos países bálticos quase certamente estão sendo guiados também por forças dos Estados Unidos. Então a gente está falando de ameaças muito perigosas. Mas por outro lado, eles não estão falando sobre a Ucrânia. Não há nenhuma diplomacia com os russos em relação a isso. E ao mesmo tempo, a guerra parece continuar, com envolvimento americano também. Então, para onde você acha que os Estados Unidos estão indo com isso? O governo Trump ainda quer encerrar a guerra na Ucrânia ou pretende deixar essa responsabilidade para os europeus? Como é que você enxerga essa situação? Olha, presta muita atenção aqui, bem de perto, enquanto a gente conduz uma operação de captura, seja em Havana ou onde quer que o Raul esteja, para tirar o Raul Castro de Cuba. Isso vai ser um espetáculo à parte, e vai acontecer muito em breve para todo mundo ver. Dito isso, eu acho que o Putin mostrou o quanto ele é atento aos detalhes, digamos assim, com esse exercício de forças nucleares que acabou de acontecer no dia 21 de maio, se não me engano. Um exercício importante que envolveu Belarus e praticamente tudo, ou pelo menos um exemplo de quase tudo, do arsenal nuclear da Rússia, com exceção de uma arma nuclear realmente explodindo. E eu até cheguei a pensar que eles poderiam fazer isso, porque até nos detalhes do exercício que eles divulgaram, parecia possível, talvez em alguma região do interior da Rússia. Então ele está totalmente ciente do que está acontecendo. Eu acho que ele sabe muito bem quem está ajudando e o que está acontecendo. E acredito que ele tem mais ou menos de 60% a 65% de certeza de que vai acabar tendo que entrar em guerra com a OTAN em algum momento. O que essa guerra vai envolver e o tamanho que ela pode tomar vai depender principalmente da OTAN. Porque eu não acho que ele queira ampliar o conflito depois de punir algum pequeno membro rebelde da aliança. 3 países me vêm à cabeça de imediato. Estão fazendo coisas que não deveriam e apoiando coisas que não deveriam apoiar, seja com tropas americanas ou britânicas no território deles, ou com o próprio pessoal deles fazendo isso. Eu acho que a gente está numa situação muito perigosa aqui. E eu fico até aliviado que o Putin esteja em Moscou, para ser sincero,
porque ele é provavelmente um dos líderes mais cautelosos do mundo, junto com Xi Jinping, quando se trata desse tipo de coisa. Mas ele não vai aguentar isso para sempre. Em algum momento ele vai reagir. E vai reagir de um jeito que vai obrigar a gente a recuar, a se afastar, ou sei lá, a dobrar a aposta. E eu ainda não consigo entender qual é o cálculo estratégico do Trump, se é que ele tem um. Eu acho que não tem. Acho que ele simplesmente age por impulso. E eu também não sei que tipo de conselho ele anda recebendo agora. Me disseram que, em relação ao Irã, o conselho que ele recebe é justamente para não fazer o que eu acabei de dizer que acho que ele vai fazer. Então, por que eu digo que acho que ele vai fazer isso, se o conselho do chefe e de outros, não do Hegseth, porque o Hegseth é totalmente bajulador, é para não fazer? Mas o chefe, e outros também, e o chefe agora, por causa da última emenda à Lei de Segurança Nacional de 1947, o chefe tem acesso direto ao presidente. Ele não precisa passar pelo secretário de Defesa. Não precisa levar o secretário de Defesa com ele se for até a Casa Branca. Ele pode ir sozinho, como chefe do Estado-Maior Conjunto, e pode dar conselhos militares diretamente ao presidente dos Estados Unidos e ao Conselho de Segurança Nacional. Ele pode ir lá e dar a sua opinião. Então o Sec Brown está indo até lá e dando conselhos que vão contra o que o Hegseth defende. Eu não sei. Mas eu acho que a gente está voltando para uma situação de guerra ali. E acho que o Putin já decidiu que vai ter que enfrentar a OTAN. E acredito que as duas coisas são muito perigosas. Quando você diz que a Rússia vai lutar contra a OTAN, eu imagino uma escalada gradual de alguma forma. Ou seja, primeiro a gente talvez veja alguns drones ucranianos que os russos derrubaram e mandaram de volta para a Ucrânia. Depois disso, pode acontecer um ataque convencional mais direto, antes de algo maior. Mas como você enxerga a posição dos Estados Unidos nisso tudo? Qual é a chance, na sua opinião, de os americanos entrarem na briga? Quer dizer, defender Riga, mesmo que isso possa significar sacrificar Nova York no processo. Eu acho que os cálculos em Washington e também em outras partes do aparato militar, e nisso eu incluo o comandante-em-chefe por mais distante que ele esteja disso, eu acho que seria isso mesmo. Está feito. Está completo. Acabou. Vamos te repreender de cima a baixo? Ou talvez não, talvez a gente nem fale muito sobre isso. E pronto. Terminou. Chega. Você concorda? Sim, eu concordo. É uma ligação do Trump para o Putin, do Putin para o Trump. E a lição vai ser dada e aprendida, espero eu. E as pessoas vão ser mais cautelosas no futuro. É isso que eu esperaria tudo, mas, para ser sincero, eu não sei. E toda a minha experiência durante a Guerra Fria, com dois protagonistas, ou melhor, antagonistas, tão diferentes, foi muito distinta. Qualquer uso, mesmo menor, já soltaria o gênio da garrafa, e as coisas sairiam do controle a partir daí. Nem tenho certeza se essa era a filosofia certa naquela época, mas levo isso a sério bastante para dizer que acho muito perigoso ser o primeiro, desde 1945, a usar armas nucleares contra civis, a usá-las por raiva diante de uma ameaça suposta. Mas eu realmente acho que isso é uma possibilidade, e acho que estamos caminhando nessa direção. Quando você diz que estamos indo nessa direção, você também acha que estamos caminhando, meio que sem perceber, para outra guerra mundial? Quero dizer, você vê algum paralelo histórico, ou como é que você enxerga isso? Eu estou realmente tentando evitar fazer paralelos históricos com isso agora, porque eu acho que a gente está num campo totalmente novo. Não no sentido amplo do que você poderia chamar de o conjunto das realidades geopolíticas, sabe? Poder em ascensão, poder em declínio, esse tipo de coisa. Graham Allison, Mearsheimer, tudo isso. Mas eu acho que a gente vive num mundo em que a tecnologia está mudando muito rápido. E os exércitos também. O ataque, que pelo menos desde a Blitzkrieg vinha sendo dominante no campo de batalha, agora não é mais. A defesa é que domina.
A gente está falando da Ucrânia usando, pelo que eu entendo, essas micro-ondas que se espalham e cobrem, num raio de alguns quilômetros, a área onde estão posicionadas, e nenhum drone consegue voar ali. Sim, ele lida com qualquer ameaça de drone na área, mas são muito caros, difíceis de transportar. Precisam de operadores, têm um alcance curto, de 2 a 3 quilômetros, e seria preciso encher o campo de batalha com eles. Só que não existem tantos assim, e também não há gente suficiente para operá-los. Então o campo de batalha está mudando de forma enorme, talvez mais do que mudou em 100 anos, e numa velocidade impressionante, em parte por causa dos conflitos, da multiplicação dos conflitos. Por isso eu fico relutante em tentar buscar algo na história e dizer é como aquilo ou é como isso, porque, em muitos aspectos, acho que o que estamos vendo agora é algo único. E eu acho que, em muitos aspectos, esse é parte do problema, o fato de ser algo único. Isso surge e atinge as pessoas de maneiras que, de forma geral, talvez já tenham atingido outras antes, outros líderes antes, mas não com esses detalhes. Não é 1914, não é 1939, nem 1940. É um tempo muito diferente, um conjunto de circunstâncias muito diferente, forças armadas e desenvolvimentos muito diferentes, tanto tecnológicos quanto de outro tipo, personagens diferentes, uma combinação de poderes completamente distinta. E uma das coisas mais únicas é que existe uma potência que hoje é claramente dominante no mundo, cuja estratégia inteira é deixar que os outros se destruam sozinhos, não fazer nada para impedir isso. Mas, se for preciso intervir de alguma forma, que seja para conter a velocidade com que tudo isso está acontecendo. Porque essa velocidade por si só pode acabar se voltando contra a gente. É um conjunto de circunstâncias muito diferente, eu diria, de tudo que a gente já viveu, pelo menos na era moderna. E por isso é mais difícil entender e ver o que vai acontecer, se é que dá para entender alguma coisa. E também não há uma boa liderança. Isso é uma semelhança com 1914, uma semelhança muito clara, aliás. A gente realmente não tem boa liderança, a não ser nessa potência em ascensão e naquela que não quer se envolver, e em alguns dos seus aliados, um deles bastante envolvido na Europa. Eu acho que não dá para encontrar um cenário assim em nenhum outro momento, pelo menos não há muito tempo. É realmente um conjunto de circunstâncias extraordinário. Olha, as intenções são difíceis de entender. Mas em termos de capacidade, eu quero tentar ver o que os europeus e os Estados Unidos podem realmente fazer. Porque você também acompanhou de dentro do governo a preparação para a guerra do Iraque. Você vê algo parecido agora? Quero dizer, os europeus estão prontos para enfrentar a Rússia de forma significativa? E os Estados Unidos se prepararam para mais uma rodada contra os iranianos? Como você enxerga esse processo de mobilização? Hoje em dia, é muito difícil interpretar as intenções. Eu só espero que alguns dos nossos líderes não acreditem de verdade nas bobagens que andam dizendo, porque muita coisa está ficando bem assustadora. Mas, de novo, a gente nunca sabe quem é o público-alvo, se é a população ou o adversário. Agora, falando das capacidades reais que estão sendo desenvolvidas, elas estão mesmo sendo desenvolvidas. Porque a gente ouve muito, na Europa, sobre os governos se armando, mas ainda não parece que isso tenha resultado em algo realmente significativo. Essa é uma palavra-chave, eu acho, para esse tipo de névoa. Capacidades. Quais são as capacidades? Por exemplo, pegue os Estados Unidos. Estão sendo contidos e derrotados por algo que supostamente nem são capacidades. Quero dizer, não há porta-aviões, não há bombardeiros B-2, não há caças F-15, nenhum F-15 de ataque. Não há nada disso no repertório do Irã. Quer dizer, segundo o próprio Trump, ele destruiu a marinha deles, destruiu a força aérea deles. Eles não têm as capacidades. E mesmo assim vão nos vencer. Nos venceram porque a natureza da guerra e a forma de interpretar o conflito que envolve mudou de maneira profunda.
has changed so greatly, and powers in the world and their E as potências do capabilities are mundo not keeping up e as with suas it. capacidades não estão Their acompanhando essa capabilities mudança. are not capabilities. As capacidades que elas They têm were, hoje já não são but mais they're o que not eram. anymore. Já foram, mas So não são mais. it's a very dynamic Então é um period, período muito dinâmico, para dizer o mínimo. and it's a period in E é o which momento em que as dominant potências powers predominantes no mundo are one incluem that uma que não doesn't quer se want to get envolver de jeito nenhum, involved and e worries se to get resolvesse se involved envolver, probably provavelmente changes mudaria calculus completamente o majorly, cálculo. because Porque it ela tem has been observado, watching, tem it has estudado been e tem studying, feito o que it precisa has para se been manter doing the good atenta a things essas that it needs to transformações. do to stay attuned with these changes, and it has an ally that is part and parcel of E ela tem um participating in aliado que changes faz parte right desse now, processo and de has mudança also built agora up its defense e que também vem industrial fortalecendo in sua that base regard. industrial de defesa nesse sentido. And E há uma this potência em looming power declínio, that's completamente absolutely lost, perdida, both in tanto terms em of termos de leadership, liderança, the quanto na cohesiveness coesão of do its seu processo de governance, governança e até and na the coesão do seu próprio cohesiveness povo, of its people. além de ter perdido a And capacidade de it reagir, looks exceto de like uma that, forma. except E in esse é o one ponto em comum, way, and até this certo is the ponto: as common armas nucleares. denominator to a certain extent, Nunca houve um nuclear momento, weapons. como o boletim dos cientistas So atômicos there's never vive been a dizendo, em time que that people have estivéssemos been in tão atomic perto de science ver essas history armas sendo usadas that quanto we were agora. closer to the use of these weapons Existem than ever. diferentes razões para isso, mas eu acho que a principal é Different essa: reasons for that, uma but I potência think em the predominant ascensão e reason outra em is declínio. rising E eu vou power interromper is esse ending. declínio. And Essa é a I'm going to única stop maneira de this fazer now, isso. and this is E the eu tenho only way to aliados que stop vão this. participar comigo. Talvez. And I have allies who will participate with me, maybe. Bom, esse também é o lado incerto. Até que ponto os aliados ainda vão estar lá amanhã? Quero dizer, quando acontece uma mudança tão grande de poder, muda também a forma como as guerras são travadas. É quase ilusório achar que as alianças não vão mudar junto. It's moving very slowly right now, but we're losing Está andando muito Korea. devagar agora. We've already Mas a lost gente está 40% perdendo a Coreia. of Korea, and Já I'm perdemos o sorry, público de 40 40 years anos para is baixo na from Coreia. shortly. E me desculpa, mas esse grupo de 40 para baixo vai ser o futuro muito em breve. Provavelmente estamos perdendo o Japão. E talvez já tenhamos perdido as Filipinas, só que ainda não sabemos. E olha para a OTAN. Onde é que a OTAN está em relação aos Estados Unidos? Só está do nosso lado quando está em apuros, a ponto de precisar da gente. Mas o que está acontecendo com a Coreia, afinal? Quero dizer, até que ponto é séria essa conversa por lá sobre se desvincular dos Estados Unidos? Eu acho que é algo muito sério. Eu venho acompanhando as pesquisas há quase 20 anos. Parei de ir para a península porque não faço mais viagens longas. Quase não viajo mais, na verdade. Mas eu estive na península praticamente todo o ano, de mais ou menos 1979 até 2005, 2006, por aí. Passei muito tempo quando estava no Departamento de Estado, com o Estado-Maior Conjunto da Coreia e com pessoas como Bill Perry, que atuava do lado americano, e os equivalentes coreanos. Participamos juntos de exercícios como Pyongyang 1, 2, 3, 4, vários tipos de simulações. Então, eu vi os coreanos passarem de um apoio praticamente total por faixa etária à aliança, para uma situação em que quanto mais jovem era o coreano, mais ele sentia que a maior ameaça no mundo para ele era os Estados Unidos da América. E isso tinha a ver com a nossa presença nas áreas estratégicas em que estávamos naquele momento. A gente reduziu essa presença porque entendemos isso. A gente se moveu para o sul, saímos de algumas áreas importantes. Em outras palavras, deixamos os coreanos em paz, principalmente os mais jovens. Mas isso não ajuda quando acontecem coisas do tipo: ok, temos Israel ali, eles estão sem os sistemas THAAD, vamos tirar os THAADs da Península Coreana e mandar para Israel. Ah, você acha que não precisamos deles lá? Eu não dou mais do que uns 10 anos, se tanto, para a gente sair da península. Além disso, eles entendem que ter a gente no território deles, e o Japão está começando a entender isso também, é mais perigoso do que não ter. É mais perigoso ter americanos no seu solo do que não ter. A Coreia não quer lutar contra a China.
O Japão não quer brigar com a China, de verdade, mesmo com toda essa nova postura agressiva por lá. Eles não querem lutar contra a China. Querem continuar na relação de segurança porque têm medo de sair dela. Mas mais cedo ou mais tarde vão sair. E as Filipinas? Nem preciso falar das Filipinas. E ainda tenho que ir até a Austrália e a outros países da região que deveriam ser nossos aliados e me perguntar por quê? Você está falando do pessoal com menos de 40 anos? Ou dos que têm mais de 41? Normalmente é o segundo grupo. É como a eleição do Thomas Massie em Kentucky. Ou melhor, a falta de sucesso dele em ser eleito, ou em ser o candidato principal dos republicanos. Se você olhar para os números, o pessoal abaixo, acho que era de 40 a 21 anos, algo como 70% deles votou no Massie. De 42 a 50, 60%. De 50 a 65, 51%. Todos votaram no Massie. Já os de 65 para cima votaram em peso no adversário dele. Isso diz alguma coisa. Mostra que quem manda mesmo são os mais velhos. Eles votam. Os jovens também votam, mas não na mesma quantidade que os mais velhos. Primeiro porque eles têm que trabalhar e os mais velhos estão aposentados ou algo assim. Eu descobri isso. A faixa que mais vota nos Estados Unidos é a de 65 anos para cima. É por isso que eu sempre falava com esse público. Ainda falo. Mas é essa mudança que vem aí. A mudança geracional que está chegando. E isso também está acontecendo em vários países aliados. Eu suspeito que se você andasse por lugares como Noruega, Suécia, Alemanha, França e outros países, encontraria uma divisão demográfica parecida em relação a como as pessoas votam, o que sentem e tudo mais. Eu não conheço tão bem essa realidade quanto conheço a da Ásia, mas eu diria que o fenômeno é parecido. E é isso que vai mudar muita coisa no mundo, inclusive nas nossas alianças. Porque esses jovens não nos querem, eles não querem a nossa presença, não querem estar perto de nós. E eu vou te dizer mais, essas porcentagens aumentaram bastante por causa do nosso apoio a Israel e a Gaza. Isso não ajuda em nada. Bom, me parece que uma das coisas que pode nos empurrar de vez para uma guerra é o fato de muitos dos nossos líderes políticos realmente acreditarem que o que estão fazendo não é provocativo. Eles interpretam isso apenas como uma forma de dissuasão. Esse tipo de discurso a gente já ouve há um tempo. Mesmo quando expandem a OTAN, o argumento é sempre o mesmo, que a OTAN não é provocativa, que é uma aliança defensiva. E parece também, voltando ao ponto inicial, que quando falta diplomacia, quando não dá para lidar e reduzir as preocupações de segurança do outro lado, como é que se constrói segurança então? Especialmente agora, na Europa, a única resposta, a única coisa que se entende como segurança é a dissuasão. Ou seja, precisamos ter o máximo possível de armas apontadas para os russos, e isso seria de alguma forma a solução mágica para garantir segurança. Mas sabe, em que momento a dissuasão vira provocação? Porque eu acho que esse é um erro fundamental na forma como, pelo menos, os líderes europeus estão pensando. Acho que você tem razão. Existe um equilíbrio muito delicado entre dissuasão, de um lado, e provocação do outro, como você disse. E eu acho que, se a gente encara o mundo com a ideia de que o aumento de armamentos, a corrida armamentista, seja lá o que for, é o que realmente garante a dissuasão, estamos olhando para o problema do jeito errado. O que realmente garante a dissuasão, se é que esse é o termo certo, é a diplomacia. É trabalhar as diferenças, até o ponto em que se confia bastante um no outro para não precisar gastar até a exaustão construindo dissuasão. E sabe, dá para dizer que a gente simplesmente não aprende essa lição. Mas parte disso tem a ver com a dinâmica das mudanças no mundo agora, com a incerteza e a insegurança das pessoas diante dessas transformações e com a falta de confiança que vem disso. Eu não sei o que dá para fazer sobre isso, a não ser conversar. É preciso conversar, é preciso lidar uns com os outros. A última coisa que você deve fazer num ambiente como esse é cortar o diálogo.
Não falar com os russos. A gente não fala com os russos. Não falamos com os russos. O Joe Biden era meio ranzinza nesse ponto. Ninguém no meu governo vai falar com os russos. Entendido? Certo. Ninguém vai falar com os russos. Isso é perigoso. É totalmente a abordagem errada. Quanto mais perigosa a situação, mais você precisa de confiança e mais precisa conversar para construir essa confiança. Quer dizer, isso é o coração da diplomacia, é o coração das relações internacionais. Bem, um mês antes da cúpula da OTAN em abril de 2008, quando a aliança ofereceu futura adesão à Geórgia e à Ucrânia, Tony Blair, veja só, segundo um telegrama do Wikileaks, disse aos americanos que a estratégia em relação à Rússia deveria ser fazer a Rússia ficar um pouco desesperada. Essa é uma citação direta, um pouco desesperada, em relação às atividades deles nas fronteiras russas. E segundo ele, a Rússia deveria ser tratada com firmeza e envolvida em confusão. Então essa era, digamos, a receita para a estabilidade, garantir que eles se sentissem intimidados e desesperados. Ninguém sabe exatamente o que os americanos e os britânicos estão fazendo nas fronteiras deles. De novo, é difícil entender como isso pode aumentar a segurança. Mas estamos vendo a mesma coisa agora, com a retórica em torno de Kaliningrado. Os líderes europeus dizendo que é preciso dissuadir os russos. Então a ideia é colocar mais pressão sobre Kaliningrado ou sobre a Ucrânia. De novo, é um enclave isolado do restante do território russo, cercado por países da OTAN. Estamos falando em bloquear o acesso pelo Mar Báltico, aumentar a pressão. Fala-se até em capacidade de invasão. E isso agora é chamado de dissuasão. Olha, eu dava aula sobre dissuasão na universidade e isso não estava nos livros. A dissuasão, em teoria, serve para impedir que o adversário mude o status quo. Mas o que estão fazendo é revisionismo, quando se tenta colocar o oponente sob pressão crescente. Na prática, é buscar a rendição. Eu realmente não sei. Não faz muito sentido. E se uma guerra começar no Mar Báltico por causa de Kaliningrado, ou se os estados bálticos atacarem, a gente vai ouvir de novo aquela palavra, foi sem provocação, que só estávamos tentando dissuadi-los. É algo realmente impressionante. Eu concordo com você. Eu não sei de que léxico, de que vocabulário, de que livro eles estão falando quando dizem esse tipo de coisa. E eu não entendo como os europeus, em especial, diante do peso da geografia e do peso do passado, conseguem falar desse jeito sobre o gigante que é a Rússia. É preciso chegar a algum tipo de acordo. E esse acordo não pode ser baseado em algo como eu vou encostar na sua fronteira e te deixar desconfortável o tempo todo para estabelecer esse modo de convivência com você. Isso é, sabe, pura besteira. Isso é coisa da Victoria Nuland, do Fred Kaplan, de toda essa gente que pensa assim o tempo todo. Eu não sei como sair dessa situação, a não ser se livrando desse tipo de gente. Mas sabe, eles estão por toda parte, então é difícil fazer isso. Aí você olha para nós e encontra uma pessoa que você nem consegue entender. Você não faz ideia do que motiva o Trump. Quer dizer, dá para fazer alguns bons palpites. Palpites assustadores, bem preocupantes. Mas eu não sei como nos julgar agora. Não faço ideia de como nos avaliar. O que a gente está fazendo? Será que estamos tentando criar uma forma de dissuasão ao apoiar a Ucrânia? Eu acho que não. Acho que estamos tentando fazer dinheiro para alguns contratantes da área de defesa. E a gente está tentando fazer algumas coisas que normalmente seriam feitas pelo MI6, pelo Mossad, pela CIA e por outros. E eles acham que são importantes. Mas a gente não tem um presidente disposto a intervir e colocar ordem na casa. Faz muito tempo que não temos um presidente com essa disposição. Na verdade, desde George H.W. Bush. E ele podia fazer isso porque viveu entre eles por 40 anos. Ele conhecia essas pessoas e ajudou em algumas das atividades mais traiçoeiras deles. Não me pergunte como resolver esse problema, especialmente no caso dos Estados Unidos. Eu acho que estamos numa encrenca séria. Estamos numa encrenca séria,
dentro do país e também no cenário internacional, estamos numa encrenca séria. Domestically and internationally, we're in deep trouble. É bom, não importa como a situação mude. Sabe, a gente passou 30 anos se expandindo, fazendo todas essas guerras sem fim. Agora surgem novos centros de poder, equilibrando a balança. E mesmo assim, não há nenhum sinal de que precisamos mudar de estratégia. Continuamos agindo como se ainda estivéssemos nos anos 90. É, Well, we are all supposedly liberal Bom, democracies. todos nós somos, em tese, democracias liberais. Então talvez a gente só esteja atrasado com as eleições. Talvez aconteça uma grande virada quando tivermos novas lideranças. E quem sabe isso aconteça a tempo. Mas nem sobre o meu próprio país eu posso dizer isso. Supostamente o líder do mundo livre, digamos assim. Provavelmente a gente nem vai ter eleições, é o que eu acho neste momento. Eu diria que há 60% de chance de não termos eleições. Right now, I put it 60-40, we don't have elections. bom, com essa nota horrível, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado. Eu realmente espero que você esteja errado sobre isso. Mas, de novo, ninguém torce mais para eu estar errado do que eu mesmo. Enfim, muito obrigado por ter separado um tempo para conversar e espero te ver de novo em breve. Claro, se cuida.